E interessante a gente notar também as novidades na escalação do Abel, né? Porque o Abel trouxe o Maurício e o Aníbal pro time titular. O Facundo Torres acabou ficando na reserva, assim como o Emiliano Martinez. E eu gostei da formação que o Abel colocou para o jogo. Achei uma formação ofensiva. Achei que o Palmeiras propôs o jogo. Isso é bem interessante, porque a gente está acostumado a ver quando os times sul-americanos enfrentam os europeus, ficar esperando um pouco mais, né? Tentar jogar um pouco mais no contra-ataque, mais fechado. E o Palmeiras hoje propôs o jogo. No estágio do futebol brasileiro que só cobrava seu resultado, né? E aí hoje em dia a gente tem essa maturidade de entender que o jogo, às vezes, a gente faz o nosso melhor, a gente treina, e digo os times, os treinadores, os jogadores e os torcedores também, e o resultado às vezes não é o esperado, porque tem outro time do outro lado tentando impedir que o seu melhor seja aplicado, né? Então o futebol é isso. A gente tem notas também do SofaScore disso, a gente tem notas. Eu queria ver as notas, acho que eu não concordo com as notas não, que saíram aí. A principal nota, o melhor jogador, eu não concordo, Isa. Vamos ver se você concorda com as notas que saíram do SofaScore. A maioria, claro que eu concordo que o SofaScore é maravilhoso, né? Obrigado, mas o principal não. O goleirão do Benfica com 7,6, o Ramos, o Fernandes 7,5 de nota, o Pedro 6,8, o Marcano 7,9 de nota e o Mário 6,7. Já o Varela 7,2, bom jogador o Varela. O Veiga 6,7, o Moura 7,5, o Mora 6,9, né? Chamou muita atenção ao nosso olhar, mas de nota estatística ficou com 6,9. E o Vieira 7,3, também destaque, bom jogador também. E o Samu, eu não vou falar o nome dele aqui, 7,1 de nota. Já no Palmeiras, que mais nos interessa, temos as notas do Everton, 7,4, do Giai, 6,8. O Everton foi muito bem. O Giai é melhor de ala, né? Mas segurou ali a onda, com alguma dificuldade com o Mora. O Gustavo Gomes, destaque da Isa, de acordo, 7,3 de nota, uma boa nota. O cara ele desarmou até de cabeça. Deu um carrinho de cabeça, nunca vi isso. Conseguiu tirar a bola de cabeça, impressionante. O Murilo, 7,2. O Felipe Anderson, 6,7. O Richard Rios, grande jogo, hein? Também, 7,5. O Moreno, 7,2. Piquerez, 7,6. Esteban, 6,5. Maurício, 6,8. E o Vitor Roque, 6,9. Então você deve ter reparado que a maior nota foi para o Marcano. Né, Cedu? A maior nota foi para ele. O Marcano levou a melhor nota, 7,9. O Ivan Marcano. Fez um bom jogo, mas eu não colocaria como... Acho que o nosso zagueiro, Gustavo Gomes, eu estou contigo, acho que ele foi o grande destaque. Talvez ele ou o Richard Rios. E o goleiro, grande destaque, né? Aí do jogo. Eu acho que o goleiro do Porto foi muito bem, né? Porque ele fez defesas importantes também, que evitaram a vitória do Palmeiras. Aquela defesa no fim do primeiro tempo, foram 3 defesas, na verdade, né? 2 defesas, depois o zagueiro tirou. Foi um negócio impressionante. Acho que ele e o Gomes, assim, realmente tiveram atuações de destaque. E um time que conseguiu tantas oportunidades, né? A gente destaca também o zagueiro, né? Então você vê que não foi tão fácil assim a vida do Palmeiras. O Porto também teve oportunidade. Eu acho que o Palmeiras teve um jogo coletivo muito bom, sabe? Eu destaquei aqui a atuação individual do Gomes, mas eu acho que coletivamente o Palmeiras foi muito bem, foi muito consistente, muito seguro, com uma intensidade altíssima até o fim do jogo. Então, eu acho que o destaque mesmo do Palmeiras foi a atuação coletiva. Pois é, e o que você achou da coletiva, aproveitando o gancho, do Abel Ferreira? O que você achou do que ele falou? Você está de acordo? O que você achou, Isa? Eu acho que ele realmente traduz um pouco do sentimento do palmeirense por aqui, né? Ele é muito competitivo, a gente sabe. Eu acho que frustração nem é a palavra que o torcedor palmeirense usaria. Mas é aquele sentimento de que, nossa, dava pra gente ter ganhado, saído com esses 3 pontos e já garantido, né? Talvez, garantido não, mas dado um passo grande para a classificação e para a primeira posição do grupo. Então fica esse sentimento de
dava, né? Dava para chegar, mas a atuação foi muito boa, não dá para criticar nada na atuação do Palmeiras hoje. Maravilha, vamos projetar o grupo do Palmeiras, né? Vamos ver como é que fica. O grupo não só do Palmeiras, né? Mas o grupo A aí com o Palmeiras com um ponto, Porto também com um ponto em um jogo, Al-Ahly e Inter Miami, todos empatados ali com um ponto, 2 empates, né? 2-0-0. Que coisa curiosa, né? E o jogo do Inter e do Al-Ahly também podia ter saído gol, né? Perderam chances pra caramba. Na estreia do Super Mundial, teve até pênalti desperdiçado nesse jogo, defendeu o goleiro. Então, o grupo do Palmeiras aí com a liderança do Palmeiras, mas é questão aí também de, enfim, que a gente está vendo aqui da ordem pelo nome do Palmeiras e pela nossa preferência também, né? Porque todo mundo teve o mesmo resultado, mesmo número de jogos, está todo mundo embolado. Sua visão para os próximos jogos do Palmeiras, Isa, sua visão da vida do Palmeiras a partir daqui e dessa primeira rodada do Grupo A. Olha, eu acho que o grupo do Palmeiras ele é um grupo equilibrado no sentido de que você não tem nenhum time que tenha um nível muito mais alto do que os outros, né? Por exemplo, quando você pega um grupo que tem o Real Madrid, que tem o Bayern de Munique, que tem o Manchester City, esses times eles têm um nível, pessoal dando tchau aqui atrás. Pessoal, esses times eles têm um nível muito mais elevado do que os que estão competindo no grupo. Eu acho que esse grupo do Palmeiras é elevado e a boa notícia para mim é que o Palmeiras mostrou ser, nessa primeira rodada, o melhor time do grupo, apesar de não ter essa disparidade. Então eu acho que dá para o Palmeiras terminar na primeira posição, mas aí eu imagino que vá para o saldo de gols contra o Porto. Porque a gente viu o primeiro jogo, o jogo da estreia do Mundial de Clubes, né, entre Al-Ahly e Inter Miami, e vamos combinar que o nível não teve o mesmo nível do confronto que a gente acabou de ver entre Palmeiras e Porto. Então, acredito que essas são as duas equipes mais fracas do Grupo A e vai ficar entre Palmeiras e Porto a primeira posição do grupo.